A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Já vai entrando aí, já deixando o seu joinha aí, o seu like, já mandando o seu paz do Senhor, o seu comentário, porque o tema de hoje é muito bacana e muito relevante e faz parte desse projeto de conscientização nesse mês chamado Setembro Amarelo. Então já vai entrando aí, se você ainda não conhece a nossa igreja, você que estiver entrando aí pela primeira vez, é muito fácil. Nós temos um canal no YouTube, basta você digitar lá na pesquisa do YouTube AD Semeando Paz, para você ter acesso ao nosso canal. Aí você deixa seu curtir, você se inscreve no nosso canal, manda aí a sua mensagem, comenta nos nossos vídeos. Lá você vai encontrar nossas lives anteriores com bastante tema bacana que a gente tratou aqui, sem contar os nossos cultos que são transmitidos por lá. Tem conteúdo para jovem, para melhor idade, para criança, enfim, tem muita bênção. Então não deixa de entrar na nossa página, também do Facebook, deixar o seu curtir lá pra gente. O Facebook também é muito fácil de você nos encontrar. É só você digitar na pesquisa do Facebook AD Semeando Paz, para você estar seguindo a nossa página e compartilhando essa live, mandando aí pro seu amigo, pro seu vizinho, alguém que você conhece que esteja precisando ouvir essa mensagem hoje, manda para ele através do WhatsApp, pelo Instagram, quem está nos acompanhando aí, para que outras vidas venham ser alcançadas e abençoadas através dessa live, em nome do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis, cujo pastor-presidente é o pastor Paulo Batista e pastor vice-presidente é o pastor Gersino, que é esse que está aqui juntamente comigo. Pastor Gersino, está animado aí para mais uma live nessa terça-feira aí de bênção, em nome de Jesus? Estamos aí, Ana. Um tema muito relevante, um mês muito importante, né? Para nós conscientizarmos as pessoas. Bom, se você ainda não conhece o pastor Gersino, quiser saber um pouquinho mais do trabalho dele, é muito fácil. Pelo Instagram, é só você seguir ele no Instagram, no Psicólogo Gersino. Digita aí na pesquisa do Instagram, você vai estar aí entrando em contato com o pastor Gersino. Temos também pelo Facebook, Gersino Gomes, só digitar na pesquisa do Facebook, Gersino Gomes. E pelo Twitter, no Gersino_L. O pastor Gersino, além de pastor, ele é escritor, terapeuta familiar, psicólogo, conferencista e também terapeuta de casais. Se você estiver precisando aí de um atendimento especial, basta você entrar em contato com ele por essas redes sociais e também tem um contato do WhatsApp, não é isso, pastor Gersino? Exatamente, 379-8802-9256. A gente está atendendo via chamada de vídeo, de WhatsApp, pessoas de qualquer lugar do Brasil. E hoje tem sido um recurso largamente utilizado e muito cômodo, né? Então é só agendar comigo. 379-8802-9256. E esse número também, Ana, é o número que a pessoa pode fazer o contato para um seminário, uma conferência. Além de família, a gente trata de diversos outros temas, inclusive do próprio ministério cristão, né? A gente discorre sobre esses temas. E através desse número também você pode adquirir um dos meus livros. Eu tenho o último livro publicado, que é Família em 13 Atos, um livro para grupos familiares, muito utilizado. Bodas, tradições e significados para o casamento, uma história das bodas e um estudo sobre todas as bodas do papel até o brilhante. Os outros livros a gente está para lançar uma segunda edição, mas por enquanto tem esses dois que estão disponíveis aí. Então no WhatsApp 379-8802-9256 a gente pode atender a todos. Então se você é líder ou pastor de alguma igreja, quiser estar entrando em contato com o pastor Gersino, ele pode estar aí levando um pouco desse material, desse conteúdo, dessas palestras, né, pastor Gersino? Exatamente. Na sua conferência, está também apresentando os seus livros aí. Então, as redes sociais já foram passadas, é só você entrar em contato com o pastor Gersino aí e prestigiar aí o seu evento, que vai ser uma bênção, com toda certeza. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, é muito fácil. No Instagram e no Facebook, @alandinali. É você digitar lá na pesquisa do Instagram ou do Facebook e nos seguir, deixar o seu joinha aí também no Facebook, que é muito importante a sua amizade para nós. Se você quiser conhecer também o nosso canal, tem um canal juntamente com a minha esposa no YouTube, Casal PIA. Mas se você digitar na pesquisa do YouTube, se inscrever, deixar o seu joinha, o seu like aí, nos acompanhar, nós temos muita coisa boa para apresentar para você aí, sobre relacionamento, namoro, noivado e casamento, de uma forma bem divertida, para abençoar muito a sua vida. Bom,
Retomando aqui, pastor Gessinho, para nós começarmos o assunto de hoje, existem algumas frases, né, que existem alguns certos tipos de pessoas que sempre procuram falar. E algumas dessas frases são: parece simplesmente não existir nenhuma luz no fim do túnel. Nada mais parece fazer sentido. Há apenas uma dor tão pesada que eu carrego e não consigo mais suportar. Não aguento mais viver assim. Eu gostaria de viver, mas não assim. Não há mais nada que eu possa fazer. Seria melhor morrer. As razões podem ser bem diferentes, porém mais pessoas do que se imagina já pensaram em suicídio. As causas para uma atitude tão drástica são variadas, e os gatilhos podem ser muitos e em grande parte inevitáveis. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Como produzir vida em pessoas cercadas por sentimentos mortais? Na live de hoje e durante esse mês, nós trataremos o tema Setembro Amarelo, tempo de produzir vida. Pastor Gessino, como produzir vida, né? Com pessoas cercadas por tantos sentimentos ruins como esse que nós tratamos aqui. Mais do que nunca, Alain, a gente se disponibilizar como pessoa, como amigo, como ouvido, né? A Assembleia de Deus Semeando Paz, esse mês, ela vai estar focando isso nas nossas mídias sociais. Nós temos deixado essa marca aí, e nós temos um mês que ele parece ser muito triste, porque todos nós conhecemos alguém que às vezes suicidou, ou alguém que perdeu um parente, um amigo, em razão de suicídio. Então nós precisamos, mais do que nunca, assumir a responsabilidade e a gente entender que nós somos geradores de vida. Deus colocou você, colocou a mim, para que nós gerássemos vida onde nós estivéssemos. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele, quando fala no Evangelho de João, me fugiu agora o capítulo, ele fala que nós seríamos capazes, nós beberíamos de uma água, essa água produziria em nós uma vida, nós seríamos capazes de gerar vida, espalhar vida para as pessoas. Está faltando, há uma penumbra muito forte nesse mundo, então é preciso que a gente cumpra a missão que o Senhor nos deu, de ser luz nesse mundo. Então, quando a gente faz esse papel, a gente está produzindo vida. Bom, e a gente comentou que até o tema dessa live é acerca do Setembro Amarelo. E o que seria então o Setembro Amarelo, esse mês de conscientização, professor Gessinho? O Setembro Amarelo é o mês escolhido. Começa com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, ele foi abraçado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pelo Conselho Federal de Medicina. E depois de amanhã, hoje são 8, de setembro, depois de amanhã, dia 10, é o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção ao Suicídio. Então é o mês que nós declaramos que estamos dispostos a ajudar as pessoas. É o mês que nós queremos falar de um tema que ele é um super tabu. Não se falava de suicídio desde o ano de 1700 e alguma coisa, quando um livro falava de um personagem, que esse personagem ele havia cometido suicídio, e aí, após o lançamento daquele livro, muitas pessoas começaram a praticar o suicídio, seguindo o modelo daquele personagem do livro. E aí o que ocorre? As pessoas entenderam o seguinte: se falar sobre suicídio, você vai despertar o interesse dos outros. E isso virou um tabu. Hoje a gente entende que a gente precisa falar sobre os assuntos, até para dar liberdade das pessoas dizerem: eu estou sofrendo com isso, eu preciso desabafar. Então o mês de setembro
é o mês da conscientização. É o mês que a gente vai estar falando sobre um dos problemas mais graves de saúde pública que nós estamos vivendo. Né? A intenção é o quê? É você coloque lá no seu perfil lá uma faixa amarela, o slogan, coloque isso, porque quanto mais você faz isso, mais você está dizendo para as pessoas, conte comigo. É claro que tem pessoas que são de modismo. Muitas pessoas colocam uma frase, mas não se dispõem a ouvir 30 segundos alguém que está problemático. Então a gente às vezes tem uma certa hipocrisia, e a gente tem que falar sobre isso, uma hipocrisia. Porque se a pessoa coloca lá o Setembro Amarelo e coloca a hashtag Setembro Amarelo, de repente ela vai bombar lá nas suas, não sei como funciona isso, como é que fala? Nas suas mídias sociais, né, ela vai bombar lá porque ela está simplesmente usando a hashtag Setembro Amarelo. Mas a gente que coloca isso, a gente tem que pensar o seguinte, escuta, e se lá no meu emprego alguém pensar assim, você já pensou em morrer? Eu estou pensando em me matar. Será que eu estou disposto a ouvir durante 1 hora essa pessoa? Então, a prevenção ao suicídio é isso, é a gente estar disposto. A gente fala assim, ó, conta comigo aqui. Estampar, garantir visibilidade disso, para que as pessoas saibam que elas têm amparo. E o CVV, deixa eu já aproveitar, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma entidade que funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano. E o CVV é o seguinte, a pessoa quer falar, liga lá, 188, liga, você pode falar o que você quiser e desligar o telefone. Pronto. É exatamente como um balde para você derramar o que você quiser. Né? Então nós precisamos ficar disponíveis para isso. E o Setembro Amarelo é esse momento que nós precisamos trabalhar. E a igreja, a Assembleia de Deus Semeando Paz, ela está trabalhando nessa linha aí, de prevenção. Então, além da conscientização, é muito importante estarmos bem enganjados, né, pastor Gessino? Exatamente. Nessa questão, e não, como o pastor Gessino disse, não apenas mostrando que realmente está fazendo parte do Setembro Amarelo, mas sendo também esse canal de bênçãos, né, de ouvido, de desabafo de pessoas que às vezes possam estar passando por esse tipo de situação. Bom, para a gente poder evoluir um pouquinho mais no assunto, como que a gente poderia então definir o suicídio, né? O que seria o suicídio, pastor Gessino? Então nós todos, de um modo geral, é interessante, antes de entrar na questão, que às vezes há uma comoção social quando a gente ouve dizer de alguém conhecido. Há pouco tempo foi um ator da Globo que suicidou já com 70 anos, um ator que fez diversos filmes. Né? Você via homens como ator antigo, né, que fez muito sucesso, toda a novela brasileira ele estava, que era Valmor Chagas. Todo mundo conhecia aquela cabeça branquinha. Então parecia aquele vovô que acolhia netos e que tinha algo a oferecer, esbanjava. Você vê uma pessoa muito bem vista, respeitada por seus colegas, aí de repente comete suicídio. Então às vezes as pessoas só atentam quando isso acontece com alguém nesse nível, só que está acontecendo muitas vezes perto de nós. Então o suicídio é esse gesto de autodestruição. É quando a pessoa coloca na sua mente o desejo de morrer, de dar fim à sua própria vida. E isso, ela começa, nós vamos falar daqui a pouco, que isso tem algumas fases, né? Ela vai planejar, ela vai fazer uma série de coisas. E o suicídio, é engraçado que ele tem atingido as mais diversas classes. Ele tem atingido, e ele tem um volume alto nos países ricos. E tem país que a pessoa, ela deixa para suicidar quando ela já está na velhice. E tem pessoas que às vezes não cumprem aquilo que os pais idealizaram, então na sua juventude vai e suicida. Então nós temos esse sentimento, desejo deliberado, muitas vezes planejado, de acabar com a sua própria vida. Durkheim, ele definiu o suicídio como toda causa de morte causada por uma ação da própria vítima
com a ciência do resultado. Então a pessoa toma uma atitude querendo o resultado. Né? E aí a gente vai pensar assim, como está isso? Nós estamos tão preocupados nesse período de pandemia, né? Quantas pessoas morreram do Covid? É claro que todas são vidas, são perdas que trazem muita tristeza. Mas vamos pensar, a cada 40 segundos, uma pessoa suicida. Significa dizer, numa conta aí, que nessa 1 hora de live que nós vamos ter, 90 pessoas terão tirado as suas vidas. Em 1 hora de live, 90 pessoas. Ao redor do mundo. Né? Então, é preciso que a gente entenda que estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio. E aí é bom a gente parar, quando a gente estava falando sobre a gente ser luz, a gente parar e perguntar, será que essas pessoas não emitiram nenhum sinal? Ninguém, Alain, levanta de manhã e diz assim, eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou suicidar. Ninguém faz isso. A pessoa vai emitindo alguns sinais de sofrimento, de tristeza, de angústia. E aí, quem é que deveria ser os primeiros a notar? Os dentro da sua casa, os do seu local de trabalho, né? Os da sua convivência social. Então, há uma falha em a gente fazer o quê? Olhar menos o celular e olhar mais as pessoas. Talvez a gente esteja precisando disso. A gente precisa de uma percepção melhor, né, pastor Gerson, do que realmente está acontecendo. A gente vai deixar aí, tanto nos comentários do Facebook e na bio aí do nosso Instagram, o endereço, o link aí do Centro de Valorização da Vida, para você, se você estiver precisando de ajuda, entra aí para você conhecer um pouco do trabalho lá do Centro de Valorização da Vida, mandar sua mensagem, né, através lá do 188, não é isso mesmo? 188. Entrar em contato lá, se você estiver precisando de ajuda, entre aí nos nossos comentários, na nossa bio do Instagram, para você conseguir acessar o link aí. Bom, desculpa, Alain, e até seria bom o seguinte, se de repente as pessoas que estão nos acompanhando, perdeu alguém e queira dar um depoimento rápido, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Olha, na minha família, a pessoa nunca demonstrou nada, tal. Vai enriquecer. É bom a gente falar, aliás, você falou isso, reforçando que nós teremos, com esta de hoje, 4 lives sobre esse assunto. E no meio nós vamos falar, forma de dizer, né? Ou no final nós vamos falar sobre um dos problemas mais graves que existem atualmente e que contribui demais para o suicídio, que é a depressão. Nós vamos falar nesse mês ainda um pouco sobre a depressão. Por isso é muito importante não acompanhar só apenas essa live, não. Manda para todo mundo que você conhece e às vezes alguém estiver passando também por essa situação, para que através dessas lives a gente consiga alcançar essas pessoas e possamos, né, dar uma esperança e uma nova visão, né, pastor Gerson? Exatamente. Que ela possa sair dessa situação e ver, realmente produzir vida nessa pessoa que estiver nos ouvindo. Bom, e por que então, pastor Gerson, que é importante nós falarmos sobre isso, né, sobre esse tema? Primeiro o seguinte, é a gente lembrar que a quantidade de pessoas que morrem, ela deve gerar uma preocupação. Né? Se a gente sabe que uma pessoa morre a cada 40 segundos, eu não posso ignorar isso. E aí nós vamos lembrar, nós como igreja, a igreja, ela tem o dever de exercer um papel, que é o papel de amparar as pessoas nas suas necessidades espirituais. E muitas vezes das suas necessidades diversas, não é só espirituais. Então a igreja precisa falar sobre esse assunto. Até um tempo atrás, até acrescentando aquilo que eu já tinha falado, havia uma vergonha. Eu vou dizer que o meu parente suicidou, que vergonha. Não é vergonha. A gente precisa pensar, até porque quando há um suicídio na família, a família passa a fazer parte de um grupo de risco. Então a gente precisa pensar nisso. Então a gente precisa falar sobre isso porque a incidência está muito alta. A cada 40 segundos uma pessoa. Precisamos pensar nisso. Segundo lugar, a taxa de suicídio ela é mais alta nos países ricos. Que a gente pode pensar o seguinte, por que a pessoa está suicidando? Porque falta o básico,
é porque não consegue emprego. Então, quando a gente vê que a taxa de suicídio nos países ricos ela é de 10,5 casos para cada 100 mil habitantes, olha a quantidade. Cada 100 mil habitantes de 10,5 casos. Então a gente vai ver, esses são dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde. Então você vai entender que a realização financeira não tem tapado o buraco existencial das pessoas. Então a gente pode pensar o seguinte, olha, quem corre risco de suicídio, já que essa taxa é tão alta, corre risco de suicídio o pobre, o rico, a criança. Tem muitos casos de crianças que às vezes a gente coloca como se tenha sido um acidente, mas às vezes é suicídio. O índice de suicídio entre os adolescentes está muito alto. E idosos. O risco de suicídio, ele acontece entre o rico e o pobre, né? Nós falamos isso. O risco de suicídio, ele acontece entre o ateu e o crente. O risco de suicídio, ele está para o leigo e para o sacerdote. Então tem coisas que nós precisamos falar. Nós tivemos no ano de 2018 e 2019 um número muito alto de sacerdotes que praticaram, que morreram por suicídio. De ministros religiosos que morreram por suicídio. É preciso a gente parar e pensar. Então é preciso a gente parar e pensar. A gente como ministro e as nossas ovelhas parar e pensar. Porque a gente tem que entender que há um esgotamento, há uma cobrança. Infelizmente a gente vive numa época em que muitas igrejas disputam sobre quem sobressai mais, quem é mais visto, quem tem mais membro, quem tem mais arrecadação financeira, quem tem o templo mais bonito. E isso tudo gera uma frustração quando um não consegue acompanhar. Então, a gente precisa falar isso porque essa taxa está alta. Está alta nos países ricos e também nos países pobres. Terceiro lugar, precisamos falar isso porque é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Só perde para os acidentes nas estradas. Olha só, você vai pensar o seguinte, eu ouvi uma pessoa dizendo que muitos jovens, eles não suportam uma vida conjugal, por exemplo. Querem casar rápido, mas num instante se esvazia daquele desejo. E aí eles não conseguem suportar um casamento que vai durar 30 anos, 40 anos. E aí, enquanto tem pessoas com 60, 65, 70, vamos pensar no nosso pastor, que é o pastor, presidente de honra da Assembleia de Deus, Semeando Paz, pastor Davi dos Reis, lá na faixa dos 80, fazendo faculdade na faixa dos 80 anos. Agora o jovem que às vezes não passa no vestibular, hoje é difícil não passar no vestibular, né? Não passar no vestibular hoje é difícil. Então às vezes o jovem não consegue a faculdade que ele sonhou, por exemplo. Aí ele já se frustra. E aquilo para ele é uma causa mortis. Espera aí, não é possível. E já está desistindo tão cedo. Com 29 anos. Rapaz, com 30 anos eu estava me casando. Com 30 anos de idade. E aí eu pensava o quê? Vou ter a vida inteira pela frente. Graças a Deus já se vão 27 anos. Então é preciso a gente entender que esses jovens, eles estão sem base, sem fundamento. E isso causa preocupação. São jovens que poderiam ser pessoas de grande relevância na sociedade, mas que estão abrindo mão disso. Estão abrindo mão disso porque perderam as forças. Agora, por que perderam as forças? Isso tudo é pergunta que nós como igreja precisamos fazer. Nós como pais, nós precisamos fazer. Por que eu não consegui
colocar na mente do meu filho que ele é uma pessoa importante. Por que eu não consegui fazer isso? O que eu preciso fazer para que eu não incorra nisso aí? Né? Quarto lugar, todo ano são 800 mil pessoas morrendo. Qual guerra que mata tanta gente todo ano? Então a gente precisa falar sobre isso. Quinto lugar, o suicídio é evitável. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar, porque é possível evitar. Às vezes a pessoa, com a simples oportunidade de ser ouvida, já evitaria o suicídio. E por último, os casos do Brasil aumentam. Enquanto que no mundo a coisa vai desse jeito, no Brasil, a cada 46 minutos alguém tira a sua vida. Então é um fato muito preocupante. Então precisamos sim falar sobre isso, discorrer sobre isso, procurar entender esse vazio existencial e a gente entender a importância que Deus tem nos momentos como esse. Bom, vamos para mais uma participação aqui, que é do Júlio. E ele enviou o seguinte comentário para vocês. Conheço uma pessoa de 26 anos, que é uma enfermeira obstetra. Viu a sua vida ser tomada por um sentimento profundo de tristeza. Ela foi acometida por um quadro de depressão moderada quando tomou uma alta dose de tranquilizantes. Desmaiou e foi internada em um hospital. Ela conta que nunca quis tirar a sua vida, mas sim que desejou aliviar a dor que estava sentindo. Essa dor era um vazio na alma. Nós vamos falar, aí tem um nome próprio para esse comportamento aí, né? Que nós vamos falar mais um pouco à frente. Então, vamos pensar, eu vi um filme há pouco tempo no YouTube, claro que eu esqueci o nome do filme, e o filme cristão, e era um médico que era ateu, e que ele tinha o testemunho de alguém que teve um processo chamado de quase morte, e ele quis fazer algo para ele quase morrer, para ver o que havia do outro lado. O que havia do outro lado. E ele vai, toma essa medicação e aí avisa para os amigos. Tomei, isso vem me reanimar. Porque ele pensou o seguinte, eu faço isso, aviso, eles vêm, me tiram da quase morte, eu vou ter uma experiência. Então, as pessoas que são da área de saúde, que têm acesso a medicamentos, que sabem o efeito dos medicamentos, elas correm o risco de, num caso como esse, por estar tão acessível, elas dispensar o receituário médico do profissional. A dosagem é essa. Essas pessoas sabem e às vezes erram a mão. É o que acontece muitas vezes, da pessoa errar a mão e aí de repente partir. É o caso das drogas, por exemplo, a pessoa que sofre no momento de droga, lá numa overdose, porque errou a mão. Né? Então o risco é muito alto. Né? Bom, outra pergunta. Como é analisado então o comportamento de quem está querendo tirar a sua vida, de um suicídio por suicídio? Vamos lembrar então que dentro daquilo que eu falei, as pessoas não amanhecem e decidem suicidar por não ter o que fazer. Essas pessoas, elas vão emitir sinais. Existe um comportamento, e esse comportamento ele é denunciante. Né? Então, primeiro vem a ideação suicida. O que é a ideação suicida? A ideação suicida, o próprio significado do Roais de idear, seria o mesmo que idealizar. Eu vou idealizar. Só que para a pessoa, quando a pessoa idealiza, eu não quero mais viver, eu vou suicidar, essa pessoa normalmente já compartilhou, mesmo que seja de frases soltas, já compartilhou isso para alguém. E aí entra, você já percebeu que normalmente a gente não ouve as pessoas? Todo mundo fala e no final das contas quase ninguém ouviu o outro. Quase ninguém ouviu o outro. Então você não tem o ouvido preparado para ouvir o que está por trás das palavras das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa nesse processo de ideação suicida, ela já falou, não,
esse mundo não presta não. Eu, se eu pudesse morrer, eu preferia morrer. Não compensa, mas a pessoa vai falando, vai falando. E isso, você vai, muitas vezes, associar isso com a vida social da pessoa. Então vamos imaginar, hoje, a coisa mais comum é as pessoas se locomoverem, né? Eu estava atendendo uma pessoa um dia desse aí, e aí a pessoa falou, não, meu filho, ele foi para a Irlanda, acho que foi para a Irlanda, não sei se foi agora que eu quero ir para a Irlanda, foi para um outro país aí, no intercâmbio, o menino veio de lá, Finlândia. O menino veio da Finlândia, ficou em casa 30 dias, e depois meu filho foi e ficou lá 30 dias. Então as pessoas transitam com muita facilidade. Isso é bom? Isso é bom. Entretanto, quando você vê uma pessoa sair do seu ambiente, da sua cidade, onde ele tem vínculos, ele vai para um outro local, para estudar, para trabalhar. Muitos momentos são momentos de sofrimento, de angústia, de solidão, e aí disso aí pode desencadear. É quando a pessoa naquela hora, ela não vai ter aquela sustentação. Ela pensa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Pensa uma bobagem e não tem ninguém para chamar ela. Escuta, por que você está falando isso? Porque se alguém diz, não compensa viver não. Não, fulano tal fez bem, suicidar. É hora de você chamar essa pessoa e dizer, opa, espera aí, por que você está falando isso? Já passou pela sua cabeça fazer isso também? Então a ideação vai fazer, dar esse sinal. Depois da ideação vem a tentativa. E muitas vezes aí a gente vai ver que o homem, dentro das estatísticas, e eu acho que em determinado momento nós vamos falar isso, o homem ele é mais eficiente do que a mulher. A mulher tenta mais, com menos eficácia. E às vezes o homem vai, tenta e dá certo e ele morre. Então, as tentativas do homem, elas são mais eficazes, porque produz o resultado que ele queria, né? Então, muitas vezes, as pessoas tentam. Já vi casos, já tive parente que pulou da ponte e Deus providenciou que ele caiu num lugar raso lá e até foi preso. Parente muito chegado. Até foi preso para ele esfriar a cabeça. Apesar que ele não andava, mas precisava esfriar a cabeça de outro jeito. Então, tem a tentativa. Muitas pessoas não têm sucesso na primeira tentativa. Depois vem o suicídio consumado. Olha só, foram 3 degraus para chegar na consumação, né? Quando a pessoa conseguiu o intento e teve a morte de fato consumada. Bom, vamos para uma pergunta aqui da Gisele Santos, pastor Gilson. Olha, alguém que deseja se matar continuará desejando isso para sempre? Não. Para sempre não. Primeiro nós vamos entender o seguinte, que o sofrimento das pessoas, ele pode ser um sofrimento circunstancial. Muitas pessoas, quando elas recebem um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, a pessoa recebe o diagnóstico de um câncer e aí ela não tem a estrutura para aquilo ali. Ou recebe um diagnóstico de um HIV, soro positivo. Recebeu esse diagnóstico. Naquele momento, pensa, o que passa? Vem um turbilhão de pensamento, dependendo da estrutura psíquica da pessoa. Nós sabemos que tem milhares de pessoas que já foram diagnosticadas de câncer, foram soro positivo, e essas pessoas, elas disseram para elas mesmas, olha, vou brigar com isso e vou lutar até o fim. Outras pessoas, por não ter, aí nós precisamos entender que nós não podemos julgar as pessoas, porque cada um tem uma estrutura psíquica. E aí a pessoa vai e vem aquele negócio, eu vou ficar aí para dar trabalho para os meus pais, para ficar numa cama. Aí passa pela mente a possibilidade de tirar a vida.
E aí, de repente, começa um tratamento, alguém diz, não, você vai ter sucesso esse tratamento. Chega uma pessoa e diz, não, eu tive alguém assim, que passou pela mesma situação. São aquelas pessoas que injetam ânimo na outra. E ela vai, e aquele pensamento se esvai. Outras pessoas passam aquilo no momento de desespero. Mas depois, às vezes uma depressão que foi moderada, e até numa depressão crônica. Quando a pessoa se estabiliza emocionalmente, o que vai acontecer? O pensamento depois ela vai embora. É claro que essa pessoa agora, ela vai estar mais preocupada com a sua saúde mental. E a família também mais preocupada com a saúde mental dela. Mas não quer dizer que a pessoa toda a vida vai estar pensando em suicídio. Bom, e como que pode ser analisado esse comportamento de quem tenta tirar a sua vida com suicídio? Olha, o ato de suicídio, ele é multifatorial. Às vezes a gente fica pensando assim, qual ciência? Por que a pessoa está fazendo isso? Quem vai explicar? Né? Quem vai explicar? E aí a gente vai entender que ele sendo multifatorial, ele recebe muitas vezes a interferência de muitas das... Pode ser biológico, pode ser psicológico, psiquiátrico. Né? A pessoa que está com um problema mental, uma esquizofrenia, uma depressão, tudo isso chega junto ali. Mas quando a gente fala assim, mas como é? Quais os ramos da ciência que tenta trabalhar e explicar isso? Então nós temos das ciências médicas, mas a psiquiatria, que vai pegar os transtornos mentais, né? Os transtornos de humor, que vai mostrar quais são as características desses transtornos, qual o tratamento medicamentoso para a estabilização dessa pessoa. E aí vem também a questão da psicologia, porque o psiquiatra, o que ele vai fazer? Olha, essa pessoa tem esse transtorno, então é preciso, para ela estar estabilizada, é preciso que ela faça uso desse medicamento. Mas o psiquiatra vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, procura um terapeuta. O terapeuta vai te ajudar a entender qual o sentido da sua vida. Por que você existe? O terapeuta vai fazer com que você encontre algumas razões dessa existência. Então a psicologia, junto com a psiquiatria, vão trabalhar, nesse caso, na vida da pessoa. Você tem a questão sociológica. E aí, muitas vezes a sociedade, ela é tomada, nós estamos vivendo agora, no momento de pandemia, um momento de transformação social, um momento de afetamento das relações sociais, de afetamento dos comportamentos sociais. Nós estamos vivendo tudo isso. Vamos lembrar de um fato. 90, quando Fernando Collor de Mello ele foi presidente e ele confiscou as cadernetas de poupança, as aplicações financeiras. Quando ele confiscou aquilo, nós tínhamos na época uma inflação que às vezes chegava a 90% ao mês. Então o que muita gente fez? 90% ao mês. O que muita gente fez? A pessoa vendia uma casa e aplicava overnight, que era um título de aplicação, uma forma de aplicação na época, aplicava e o dinheiro, a pessoa tinha 200 mil hoje, amanhã ela vai ser com 400 mil. Então muita gente vendeu o que tinha para ganhar dinheiro, para especular, para aplicar com o objetivo de ter dinheiro rápido. Aí vem o governo e tira esse dinheiro. Então aquilo ali se transformou num caos social. Teve muita gente que tirou a própria vida, suicidou. Aquilo foi o quê? Aquilo foi uma ação do meio da sociedade política que fez com que a pessoa tomasse aquela decisão. Aquela pessoa que tinha fazenda, que tinha diversas casas de aluguéis, de repente não tinha nada. Né? Agora, além da psiquiatria, da sociologia, da psicologia, nós temos também a teologia. E aí nós vamos ver como que a teologia vê essa questão. Olha só, há um tempo atrás, a gente tinha um veredito. A pessoa que suicidou,
ela não vai herdar a salvação. Por que a gente tinha esse veredito? Porque a gente acreditava que por ter quebrado o 5º mandamento, que é não matarás, diz respeito a não matar o próximo e não matar a si mesmo. A gente acreditava que aquilo ali já era o veredito. Só que nenhum de nós tem a capacidade, o entendimento, a profundidade de comunhão com Deus, a ponto de saber quem foi salvo e quem deixou de ser. Gersino, mas espera aí a Bíblia. Aí nós vamos ver que a teologia começou a pensar o seguinte: olha só, se a pessoa sofre de um transtorno mental, há pouco tempo que eu digo, assim, um mês atrás, eu desci a Rua Goiás, e subia um rapaz com os 2 dedos no ouvido assim, e esse rapaz dizia assim: me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz. Falando direto assim: me deixa em paz, me deixa em paz. Então existem alguns transtornos que a pessoa ouve vozes de comando muitas vezes, e essas vozes são de inimigos imaginários, é lógico, que é o que a ciência vai dizer. Mas nós não podemos também esquecer que muitas vezes o diabo aproveita dessa fragilidade psíquica para ele agir. Mas a teologia entendeu o seguinte: olha, então se existe uma fenda mental, a pessoa pode não estar na sua completa autonomia para ela decidir tirar a sua vida. Então, não cabe a nós decidir, não cabe a nós dar veredito nenhum. Cabe a nós fazermos o quê? Cabe a nós acolhermos a família da pessoa e dar suporte para essa família. Porque vamos entender que a misericórdia de Deus, ela é sem fim. Ela é imensurável. Então é evidente que Deus, eu creio assim, até no último instante, naquele fiozinho, Deus dá uma chance para cada um se arrepender. Né? Deus dá uma chance para o arrependimento. Se Deus não desse, Deus estaria entregando de mão beijada para o diabo. Cada pessoa. Mas Deus não faz isso, eu creio. Né? Então Deus usa de misericórdia. Então a teologia começou a enxergar a questão do suicídio de modo diferente. Não discriminatório. Mas é saber que eu preciso acolher a pessoa, entender o sofrimento dela, e se ela praticar isso, eu acolher os seus familiares. Bom, vamos para mais algumas participações, pastor Gersino. Vamos lá. O Darlan mandou a seguinte pergunta: pessoas que estão passando por ansiedade, depressão e falta de esperança e podem sentir que não há outra alternativa, né? Como tratar isso? Primeiro, Darlan, nós vamos entender que uma das coisas que mais nos assegura a preservação da vida são vínculos que nós criamos. Tem faltado muito vínculo. As pessoas às vezes se enquartelam, entram para os seus quartos e ficam enquarteladas, ou seriam enquartadas, né? Porque enquartela seria mais um quartel, né? E entram para os seus quartos e tem vínculos fracos. Então a pessoa precisa ter um vínculo com os seus genitores. Precisa aprender a olhar os seus pais, mesmo conhecendo todos os defeitos deles, sabendo que eles precisam ser uma referência, mesmo com todos os defeitos. Nós achamos que referência precisa ser uma pessoa perfeita. A única referência perfeita que a gente tem é Jesus Cristo. O nosso pai na fé, ele não foi uma referência perfeita. Abraão mentiu, né? E herdamos dele o crer em Deus, o exemplo de atitude de fé. Então, não espere para achar a referência perfeita para você vincular-se a ela.
Vincule-se. Procure ter um relacionamento com seus pais, visitá-los, estar com eles, saber da história deles. Muitas vezes aquilo que nós passamos ou que estamos passando não é nada comparando com aquilo que os pais passaram. Vamos ter vínculo com as pessoas que são da nossa idade, que às vezes são pessoas que têm um ideal de vida, descobriram por que eu quero viver. E essas pessoas podem nos inspirar. Só que nós, às vezes, abrimos mão das pessoas reais e buscamos inspiração em outras pessoas que vivem de fachada. Então, tinha quantas pessoas que tinham como ídolos, pessoas que deram cabo das suas próprias vidas. Foram ídolos que eles acharam, não, eu quero ser igual a ele. No final das contas, ele mostrou que ele havia fracassado. E às vezes nós abrimos mão de um vínculo com uma pessoa real, uma pessoa que está do nosso lado. Vamos entender uma coisa, nós temos muitas pessoas boas que moram na nossa rua, pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas de bom exemplo, estão na nossa rua, mas não vão nunca aparecer na televisão, nunca serão motivo de uma reportagem, mas que poderiam criar um vínculo, nós criarmos um vínculo com ela. Crie vínculo de amizade, de praticar um esporte, de ter momentos de lazer, para achar sentido na vida. Porque aí, quando nós vemos isso, nós vamos entender que às vezes o desespero é coisa de momento, mas ele vai passar. Então as pessoas precisam entender isso. Eu estou deprimido, estou ansioso, mas às vezes eu tenho um pico de ansiedade. E se eu posso, o que eu faço? Eu ligo para alguém e falo, escuta, você pode vir aqui em casa? Aí essa pessoa vai comigo no meu pico, uma conversa com essa pessoa já faz abaixar a fervura e eu com isso tive um combustível para andar um pouco mais. Agora, se eu não tenho vínculo, eu não tenho para quem ligar. Nós precisamos entender que nenhum de nós é tão bom a ponto de não podermos contar com ninguém. Nós precisamos contar com as pessoas. São as pessoas que podem nos ajudar. Então é preciso, primeiro, o ponto mais importante é a criação de vínculo. Nós temos que ter vínculos fortes. Tem alguém que você possa sair. Aí, eu estou falando muito, mas eu preciso dar um exemplo. Um dia desse, uma pessoa falou comigo na terapia seguinte: Gersi, eu estou achando que eu vou arrumar um cachorro. Eu falei assim, minha filha, arruma gente. Pega uma pessoa conhecida sua e marca, uma vez por semana nós vamos sair, vamos tomar um café. Uma vez por semana nós vamos conversar. As pessoas, você pode olhar que as pessoas, elas têm muito mais facilidade. Eu vi, agora tem uma moda de adotar, nada contra, e tem que cuidar mesmo, de adotar cães cadeirantes. Essas pessoas adotam um cão cadeirante e colocam o carro na vaga de um cadeirante, ou colocam o carro onde o cadeirante ia subir, na rampa que era do cadeirante, coloca o carro lá em cima. Mas está adotando um cão cadeirante. Então é preciso a gente cair, voltar para o mundo real e pensar, nós vivemos um mundo dos homens. Não podemos tratar mal os animais, temos que cuidar de todos eles, mas nenhum deles substitui o ser humano. Precisamos entender isso. Então é gente que pode sentir o mesmo que você sente. É gente. Bom, a Elisa Mafalda, pastor, minha mãe e minha irmã tiraram a vida. Minha mãe há 15 anos e minha irmã vai fazer 4. Minha irmã tinha depressão, já tinha tentado até conseguir. E minha mãe tinha depressão, mas nunca quis tratar. Tentou várias vezes tirar a vida até conseguir. Deus tem nos dado forças a mim e a minha família. Elisa, o diferencial está numa palavrinha que você colocou aqui. Ela colocou assim: a minha mãe nunca quis se tratar. A Elisa é diferente delas. A Elisa se trata. Então a Elisa, ela tomou uma decisão. Olha o quanto é importante. E a pessoa fala, quer saber de uma coisa?
Olha, infelizmente minha mãe foi, minha irmã foi, mas eu decidi não querer isso para mim. Eu vou fazer o meu tratamento. E a Elisa, agora ela está afastada porque, estou falando que eu conheço ela, né? Ela está afastada porque as crianças não estão em sala de aula na escola dominical, mas a Elisa começou a fazer o trabalho junto com as crianças da igreja, como professora de escola dominical, e isso tudo também é remédio. Porque a pessoa entende o seguinte: eu chego numa sala de aula, as crianças vêm e me abraçam, eu faço diferença para alguém. Compensa estar vivo. Compensa lutar para viver, porque eu estou sendo útil para uma criança que daqui a 30 anos vai lembrar que teve alguém, uma tia, que deu aula para ela há 30 anos atrás. Vai ficar na memória. Não é? É isso. Achar um sentido para viver, para se cuidar. Né? Não é porque foi alguém da minha família, eu estou fadado aí. Não, a decisão é sua. Você vai decidir, eu quero me tratar, e tem milhares, não é uma não, milhares de pessoas com um problema parecido que se trata e está vivendo. Bom, o Marcos Ambrosio Teles. O tratamento fez uma pergunta, né? Uhum. O tratamento pode envolver hospitalização caso o risco de suicídio seja muito elevado? Pode. Aí entra a ação medicamentosa, entra a ação do profissional da psiquiatria, e de repente a pessoa, porque tem algumas coisas, ele falando isso, não entrando na psiquiatria, mas pensar na clínica de psicologia. Eu sou obrigado, por força de lei, né, manter o sigilo com os meus clientes, ou como queiram, pacientes. Entretanto, se eu recebo um paciente ou um cliente lá na terapia e ele tem sinais fortes, indícios fortes de que vai cometer suicídio, eu posso quebrar esse sigilo e falar: olha, você não vai sair daqui não, que eu vou ligar para o Sersan, eu vou ligar para a sua família, para alguém te buscar aqui. Então, dependendo do caso, o que o psiquiatra vai fazer? E às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte: nem gosto de falar, eu tenho um parente que está no Sersan. Gente, que mal há nisso? A pessoa está lá porque lá é o local apropriado para receber as pessoas que estão correndo risco de morte, que estão com problema psicológico, psíquico, e que precisam de um tratamento medicamentoso na hora, no tempo certo, regulado, para o psiquiatra olhar o desenvolvimento dela, ver como é que o tratamento está evoluindo. Então, às vezes, ela precisa ficar internada para o psiquiatra observar a evolução, se precisa trocar alguma medicação ou não. Quando o psiquiatra fala agora, não precisa mais, você vai tomar em casa. O que normalmente faz? O psiquiatra vai falar: você vai tomar a medicação em casa, mas procura um psicólogo também para fazer esse acompanhamento. Então, é uma via aí, é uma parceria, psiquiatria e psicologia. Amara Esteves. O que pode desencadear o desejo de suicídio em crianças e adolescentes? Olha, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: se eu perder o meu celular agora, eu consigo dormir. Perdi o celular, depois eu vou encontrar. Mas tem criança e adolescente que não consegue dormir. Se frustram muito. A gente está vivendo a geração que é a geração que qualquer coisa frustra. E essa frustração, ela às vezes ela é ocasionada por pais permissivos demais, ou ela é ocasionada por pais rígidos demais. Nós vamos dedicar uma das lives, falar um pouquinho mais sobre essa questão. Como é que é o nome? É a Mara Esteves. Mara Esteves. Ô Mara, nós vamos, de repente, numa das próximas lives, a gente vai falar sobre essa questão de adolescência, da adolescência. Então, é um momento em que
os neurônios estão ali desesperados. A adolescência é isso, né? É aquela cachoeira. Aquela cachoeira. Então qualquer coisa, qualquer frustração, parece que o mundo acabou. Então se não tiver em casa o ambiente propício para falar, calma, vem aqui, nós somos família, vem aqui, nós temos algo mais a comemorar. Se não tiver, é levado a isso. Né? Então precisa a gente trabalhar um pouco mais essa questão. E nós vamos falar mais disso lá numa próxima live. Acompanhar a gente nas outras lives aí que a gente vai dar uma aprofundada nesse assunto, meu pastor Gessé. O Hernani, vai com Montes Claros aí, pastor Gessé. Um abração para o Hernani, para a Priscila e para a princesa Kaila. Tá linda a Kaila. Bom, quais as melhores orientações para nós, enquanto cristãos, para orientarmos alguém com pensamentos de morte, ou mesmo muitos desanimados e sem autoestima? Eu sempre digo, Hernani, que a melhor coisa é a gente disponibilizar o ouvido. Porque muitas vezes a pessoa não quer conselho, às vezes a gente incorre no erro de falar, não, você tem que olhar o lado bom da vida, tem tanta gente numa situação pior do que a sua, a pessoa já está cansada de ouvir isso. A pessoa não quer ouvir isso. Então é preciso a gente parar um pouquinho e deixar essa pessoa falar. E colocar à disposição. Escuta, eu gostaria que se você fosse tomar qualquer atitude, qualquer uma, você me ligasse para a gente conversar antes. Combinado? Você está criando um vínculo com essa pessoa. E a gente procurar achar sentido. Ajudar essa pessoa a achar um sentido. Achar um lado bom da vida. É claro que se você percebe que essa pessoa está com uma depressão de moderada a crônica, você precisa aconselhar essa pessoa a procurar um tratamento. Às vezes a pessoa não enxergou isso. Então é a gente procurar essa pessoa, escuta, como que você está? Quer conversar? Vamos dar uma volta? E aí, ir sondando. Se a pessoa disser, por exemplo, não, eu já tenho até os recursos em casa para cometer o suicídio. E aí é você aumentar o vínculo para tentar tirar isso, avisar para alguém próximo dessa pessoa, para tirar tudo em casa que possa contribuir. Mas a parte mais importante é uma das mais simples, que é ouvir a pessoa. A pessoa quer ouvir. E nós, como cristãos, botar essa pessoa diante de Deus. Orar, falar com essa pessoa. Estou falando agora como cristão. Vamos fazer uma oração aqui para Deus encher o seu coração de alegria? E aí eu oro. Ouvir essa pessoa, você aceita orar por você? Faz uma oração. Deus, enche o coração dela. Repreende espírito de morte, mesmo que você repreenda só mentalmente. Você não repreenda falando. Mas você repreenda mentalmente e depois na sua casa. Vou orar constantemente. Está na minha lista de oração. Como cristão é isso. Bom, a participação, tem comentários agora, pastor Gessé. A Francinalda Carlos. Pastor, na verdade eles veem o suicídio como um remédio para curar a dor. Realmente, né, pastor Gessé? É até uma frase que a gente usa, a pessoa não quer morrer. A pessoa, ela quer se livrar da dor. Quer se livrar da dor. Outro comentário do Adilson José. Paz do Senhor. Muitas vezes a pessoa bem perto da gente está passando por dificuldades que muitas vezes pensa que a solução é a morte e nós não damos muita importância, né? Aí entra aquela velha história, né? A gente vive dentro de uma casa, às vezes uma casa pequena, e a gente não sabe o que está passando na mente, no coração das pessoas mais próximas de nós. E é engraçado que às vezes a gente quer salvar o mundo, né? Eu queria ser um pregador para arrebentar, aí de pregar e tal. E às vezes gente da minha família morrendo, e eu não percebo isso. Então o segredo é preste atenção nas pessoas. Vou mandar um abraço para o pessoal do Instagram. No Instagram,
Já estamos indo para as considerações finais do Facebook aqui. Se quiser, pode ir rapidinho no Facebook lá participar com a gente, viu? Deus abençoe. Um abraço. Vai ser que dia? Segunda ou terça? Terça-feira. Terça-feira novamente. Bom, mais uma participação, pastor Gersino. Keila Pedrosa. Paz do Senhor. Hoje estou triste. Minha vizinha que estava com depressão e outros problemas foi encontrada ontem no Rita Psirica. Os filhos disseram que foi suicídio. Ela chegou aí na igreja comigo algumas vezes e temos que orar muito. Peço oração em favor da família. Tá vendo? Aí você vê a coisa avassaladora que é. Como que atinge a família toda. A pessoa já vinha de um sofrimento. E a gente conhece casos que haviam pessoas que estavam vigiando. Um pouquinho só que a pessoa desapercebeu, o outro foi e cometeu o suicídio. E às vezes a pessoa que era o cuidador fica com a consciência com uma tonelada. Fica pensando, eu falhei. Às vezes um filho que deveria cuidar do pai ou da mãe, a mãe vai e comete suicídio, ele fica desesperado. Ele vai dizer, ele vai se cobrar a vida toda. Mas não precisa se cobrar. Olha o estrago que faz psiquicamente na família toda. Mas é entender, olha, o que eu podia fazer, eu fiz, eu fiquei olhando, eu fiquei vigiando. Estou falando isso para os cuidadores. Aquilo que foi possível fazer, foi feito. Tá. Chega um momento que nós somos falhos, né? Nós não conseguimos vigiar, às vezes, 24 horas por dia. Bom, mais alguns comentários. A Lúcia Maria. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe muito vocês. Amém, Deus abençoe você. A Vilmara Capanema. Parabéns pelas valiosas informações. Deus abençoe. Um abraço, Vilmara, amiga antiga. Deus te abençoe. Bom, nova, mas amizade antiga. Bom, pastor Gersino, o último comentário, para o senhor já ir para as considerações finais e fazer a nossa oração. Você que participou com a gente dessa live, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto, então já prepare a sua pergunta, seu questionamento. Se você tiver alguma coisa para perguntar para a gente, já deixa aí no azeite para você mandar na terça-feira que vem. A gente vai continuar sobre esse assunto, tem muita coisa ainda para a gente falar e vai ser muito bacana. O Eduardo Jorge, sou de família de militares e tenho constatado que o estresse inerente à função policial e conflitos institucionais, como assédio moral entre outros, tem levado a desejos e ao próprio suicídio. Olha, é uma atividade altamente tóxica. Eu tenho alguns pacientes que atuam e a gente sabe o quanto é tóxico. A pessoa precisa trabalhar na sua saúde mental. A pessoa precisa investir na sua qualidade de vida, porque se a pessoa for aquela pessoa rígida, que sai de lá do quartel, o que quer que seja, e vai para sua casa e fecha e tal, e usa o mesmo regime dela de lá, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, a tendência é um adoecimento. Então a pessoa precisa ter válvulas de escape. Precisa ter essas válvulas de escape, de relaxamento, porque senão ela não aguenta. Precisa fazer isso. Bom, suas considerações finais, pastor Gersino, e nos despede de coração em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nos acompanhou, que embora a gente tenha divulgado o número do CVV, o Facebook da Dessemeando Paz, o Messenger da Dessemeando Paz, o meu WhatsApp, 37988029256, estão à disposição de você. Você pode mandar uma mensagem para o Facebook da Dessemeando Paz, você pode entrar no Messenger e falar conosco, pedir a sua oração. Normalmente os nossos cultos são transmitidos através do Facebook. Nós temos diversos vídeos no YouTube da Dessemeando Paz, todos eles com conteúdo para melhorar a sua saúde mental e espiritual. Não sofra sozinho. A panela de pressão ela tem que ter uma válvula para dar aquele escape. Então a gente gostaria de deixar a igreja à sua disposição. Os nossos cultos, eles são nos domingos às 9 da manhã e às 19 horas.
Nós estamos lá na Rua Manuel Valinhas, 351, temos congregações em alguns lugares da cidade. Eu sou pastor da congregação Catalão, na Paraná 513. Nós estamos à disposição. Precisa de uma oração? Precisa de um aconselhamento? Nos procure. Não guarde esse sofrimento não, porque se a panela não tiver a válvula de escape, uma hora ela vai explodir. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem saúde espiritual e mental para a sua vida. Quero orar em seu favor, em favor da sua família. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer ao Pai por cada pessoa que nos acompanhou nesta noite. Pelas pessoas que participaram, contribuindo de forma valiosa, para que esse assunto, Senhor, pudesse chegar à mente de todos. Ó Pai, se houver entre nós alguém que está com essa ideia, alguém que está com esse sentimento, com esses pensamentos, Pai, nós queremos repreender em nome de Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, ministrar vida, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o Teu Filho veio para trazer vida e vida com abundância. Todos têm o direito a uma vida plena, a uma vida abundante. E nós queremos que eles conheçam a Cristo, que é essa vida em cada um de nós. Abençoe todas as famílias, meu Deus. Seja com cada um, Pai. Traga um alívio para a alma e para a mente de todos que nos acompanharam nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na terça-feira, às 20 horas, eu e o Diácono Alain estaremos aqui. E eu quero aproveitar, olha, o casal PIA, que está aqui o Alain, que é o A, e a Pâmela ali. A Pâmela está fazendo aniversário amanhã. Deus abençoe a Pâmela, dá suporte junto com o presbítero Vinícius aqui, dá suporte para a nossa live chegar até você. Então, Deus parabéns, entra lá no YouTube do Casal PIA e faça um comentário lá, porque amanhã é aniversário da Pâmela. Deus abençoe. Alain, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até semana que vem, Deus abençoe em nome de Jesus.